Voltando, então, para a aula de Fisiomecânica da Locomoção Terrestre, aula do dia 8 de março, parte 2. Nós estávamos falando sobre a fisiomecânica da locomoção em condições de restrição, né? A gente deu alguns exemplos, até exemplificamos ali o caso da obesidade, sabendo que o Helder está estudando isso, e falamos também do raciocínio integrativo para nos ajudar para qualquer condição que a gente queira estudar, assim, e pensando até no mundo real, de possibilidades que a gente tenha e pensar nessas avaliações, né? Vamos dar sequência, então. Eu tenho agora uma parte que são aplicações assim, de uma análise que é muito simples, em biomecânica, que é a velocidade. Ela é uma variável do campo da cinemática, né, digamos assim. Só que é usada extensivamente na clínica, bastante usada, como aquela espécie, aquela denominada sexto sinal vital, né? Então, é muito usual isso. Tem pontos de corte, inclusive, para definições do que se deve fazer com esses alunos em função de como eles respondem a esse teste. São testes, só para lembrar, né? A VAS é velocidade autoselecionada, ou teste de caminhada também, tem os nomes genéricos de 10 metros, por exemplo, é uma das denominações. Os protocolos variam muito, são de 5 a 20 metros, até mais, até 30 metros tem, mas os mais usuais são 20, e tem vários cuidados que eu não vou me deter aqui, até porque eu não lembro mesmo, mas quando a gente for ter que fazer, eu quero trabalhar com pacientes de tal tipo, é bom dar uma buscada para ver quais são os testes que são mais validados, assim, ou que tem menor erro por o que a gente quer. Mas a dica que eu dou, né, um valor que vai quase sempre fechar bem, é em torno de 10 metros. A gente tem usado muito isso com distâncias um pouco anteriores e depois, ali 1 ou 2 metros antes, sem medir, para ter a questão da aceleração, né, do teste, para não incorrer nesse tempo, e depois há uma fase final. Por exemplo, Val, me lembra, a gente tem usado, se não me engano, do 10 metros a gente usa 8, né? É 1 mais 1, né? Ah, não, é 2? Ele A gente permite usa mais 14. tá? 14 para chegar em 10, tá, entendi. Aí 2 metros antes, 2 metros depois, a gente desconsidera, ou seja, faz o aluno testar nos 14 metros e calcula o tempo dos 10 metros centrais. E aí a gente diminui o erro ali de aceleração e a parte final de frenagem, né? É bem isso, não ia acertar nada. Mas é por aí, gente. Vamos ver aqui os marcadores, tá? Tem aqui o marcador de 3,6 km por hora, né? Vejam que é situações bem... a pessoa aqui está com leve, né, restrição, né? É bem, já em recuperação mais forte. E aqui tem algumas características até do que ele poderia fazer, né? Realizar testes com esforço extenuante já nessa condição. Trabalhos abaixo disso já tem um exercício de prevenção de quedas, né? Alguns marcadores internos ali, vejam que são muito detalhado, né? Difícil até da gente definir assim tão bem, mas tem estudos populacionais dando essa informação, né? Garantindo isso que está escrito aqui, que é, por exemplo, quando é ali a 2,41, um completo autocuidado, né? Que a pessoa consegue ele já realizar. 3,2 ele consegue fazer atividades de casa, né, com autonomia, né, é uma variável que o pessoal usa muito na saúde. Abaixo disso, né, aí tem os probleminhas ali. O risco de quedas, né, um ponto de corte para um aumento de risco de quedas, qualitativo. Embora geralmente seja mais contínuo, mas é um ponto de corte importante. O risco de hospitalização, né, auxílios para atividades da vida diária, então uma perda de autonomia quando a pessoa tem um resultado abaixo disso. E aqui um marcador que a gente tem que cuidar um pouco, eu não sei se aplica tanto ao Brasil pela bagunça que é toda a nossa cidade, mas em geral mais ou menos fecha, mas tem que ter cuidado, que a maioria das vezes vem de lugares onde tu tens um urbanismo mais decente, né, mais tranquilo. Então, que é esse 1,76 para atravessar ruas. Seria isso. Se a pessoa está abaixo disso, bom, ele está com muita complicação já e não teria nem como fazer sozinho esse trânsito solto aí na cidade, né? Associado a isso vai ter muito problema de queda, né? Como a gente falou. E aí depois nos casos mais críticos ainda, que é de isso aí, até pensando ao contrário, é quando saem de situações de cirurgia, quando a pessoa começa a ficar em pé em processos de reabilitação, né?
mas que, de qualquer forma, necessitam ali uma longa hospitalização ou serviço de atenção avançado, que é para quase tudo, às vezes até para funções de ir no banheiro e tal, né? São aqueles problemas ali do envelhecimento que a gente tem, ou às vezes de pacientes mesmo que têm cirurgia, que tem que ter esses cuidados maiores, né? Então, alguns pontos de corte. Qual é o que eu vejo de limitação aqui, tá? Que a gente até está querendo estudar isso também, é que esses marcadores, eles são bons porque eles têm uma validade externa muito boa, eles são feitos com muitos sujeitos, né? Mas é a velha história, é claro que no individual ele pode errar por algum fator. E um desses fatores, que é claro, do ponto de vista da fisiomecânica, a gente já entende, né? É o efeito de tamanho, tá? Nós sabemos que a VAS é diretamente ligada a efeitos de tamanho. Ou seja, se eu boto lá o Marcelão para caminhar, né? O exemplo que eu dava lá era a Cristine, o Marcelão era o eixo de comparação, né? Mas tem que cuidar com essas, né, bullying. Mas assim, ó, tu pega lá um cara de 2 metros de altura e coloca caminhar do lado de uma outra pessoa de 1,50 m, quando elas estão caminhando uma do lado da outra, tu pode ter certeza do seguinte, né? Ou a pessoa alta está caminhando numa velocidade mais baixa do que a sua VAS, ou a pessoa baixa está caminhando numa velocidade mais alta da sua VAS, porque está no ritmo do cara alto, ou os dois estão errando, porque estão ali em algum lugar que não estão na sua velocidade autoselecionada, né? Então, ou seja, tem um efeito de tamanho. Claro, tem efeito de outras coisas também, né? Que a própria variável vai explicar, mas tem um efeito geral de tamanho, né? Que a gente tem que considerar. O que a gente tenta fazer a gente vai ver ali, eu já comentei ao longo das aulas em algum momento e tal, sobre o IRL, né, o Índice de Reabilitação Locomotora, além de outras coisas, é controlar esse efeito de tamanho. Também dá uma informação que já seja controlada pelos efeitos de tamanho. Então, a gente acredita que até depois, em estudos populacionais, os registros possam ser melhores se a gente considerar a velocidade não apenas de forma absoluta, e sim normalizada por tamanho. Obviamente que os ajustes vão ter mais chance de serem corretos do que... Tá? Porque é bem variado mesmo. 3,6, para vocês terem ideia, é velocidade autoselecionada de pessoas baixas mesmo, né? Já de pessoas altas pode chegar a 5, para vocês entenderem a VAS. Então, tem uma variação de 1,5 ali. Talvez nas baixas essa diferença diminua mesmo, mas mesmo assim você vai estar sempre em relação a uma VAS normal da pessoa que estaria diferenciada de 1,5. É muita coisa, né? Vejam que tem aqui marcadores de, às vezes, de menos de quase um pouquinho mais do que meio quilômetro por hora, né? Então, deveria se cuidar disso. Depois eu vou mostrar para vocês como a gente faz. Só que, claro, o problema é que a validade externa desse índice não é tão determinada. A gente não tem pontos de corte tão firmes, né, para usar ainda com IRL. Aqui tem, então, essa ideia que eu comentei para vocês do teste em si, né? É simples, é muito simples. Geralmente tem essa zona de teste, a zona de aceleração e desaceleração, aí tem os vários valores, né? Tem outro teste também funcional muito importante, que é muito ligado à aptidão cardiorrespiratória, tá? Que aí representa uma coisa um pouco diferente da VAS, não é a VAS, tá? Essa é a primeira coisa que eu quero dizer para vocês, que é o teste de 6 minutos, que geralmente dá a distância, né? É marcado por metros. E tem o interessante desse teste, que é que nem da VAS, ele tem muita validade externa, ele tem muito estudo em valores, assim, dados muito grandes, inclusive com equações preditas do que a pessoa deveria ter segundo a sua estatura, sua massa e a sua idade, né? Então, tem marcadores ali bem interessantes que a gente pode comparar. E aí eu coloco para vocês até, a gente faz lá na caminhada nórdica, né? A Val trabalha com isso há alguns anos, agora, claro, com a pandemia está tudo bagunçado, mas quando estava funcionando, uma forma da gente determinar os volumes de treinamento eram baseados no teste de 6 minutos e a distância que essa pessoa tinha ao seu valor predito, né? Então, a gente via, assim, agora, assim, sinteticamente falando, se a pessoa estava abaixo do valor da zona onde ele deveria estar, com o TC6 dele, então ele faria volumes um pouco menores, né, específicos, porque ele pode fazer. Se ele estiver em torno da zona ali dos 6 minutos, ele vai fazer volumes um pouco maiores. E se ele tiver resultado um pouco melhor do que aquele predito para a idade dele e para os fatores demográficos dele,
ele faz volumes um pouco maiores de treino. Então, a gente consegue dar uma individualizada nos volumes de treino com esse resultado. Seria, resumindo um pouco, essa história. E a VAS a gente tem usado como um marcador de intensidade, né? A velocidade com que a pessoa se percebe, né, como confortável, e essa é a âncora dele. Depois tem outras âncoras que seria acima ou abaixo, né? E eu acho que tem até a intermediária, mas aí não é só acima, né, Val? Aí seria, a gente usava a velocidade máxima, né, e uma intermediária. Essas duas acima da VAS, né, Val? Vai me confirmando aí e fica bem tranquila de só me ajustar. Isso mesmo. A intermediária e a máxima. A base, intermediária e máxima. Isso, VAS, intermediária e máxima, ou seja, ancorados nessa variável. Tá? Que, claro, a gente sabe é muito dependente de estado de humor, né? A gente sabe que é, mas sabe o que a gente tem visto ao longo do tempo é que ela bate com as condições que o cara tem mesmo de treinar. Tem dias que o cara está mais estimulado e às vezes isso resulta até nessas relações de exaustão, fadiga, que fecham, né, com a história. Tem dias que o cara tá pior por várias questões, dormiu mal, etc. Ele tem que fazer. E aí a escala, de certa forma, respeita isso, né? Porque ele vai fazer em base daquilo que ele percebe, né? A gente quer validar ainda melhor essa escala de marcha, digamos, né? É uma espécie de uma escala perceptiva, só que mais baseada a esse atributo motor, né? Locomotor, que é a VAS, né? É algo super usual, que a gente já viu na disciplina. Tem uma indicação que, embora ela varie, né, como eu acabei de dizer, ela tem uma indicação ali que em pessoas normais ela representaria também a VOC. Vamos lembrar disso. Então também tem esse ajuste metabólico, que aí não é tão exato. A gente não pode dizer que sempre que ele está na VAS dele, ele está exatamente na VOC, porque os pacientes, inclusive, vão abaixo dessa VOC, né? A gente já viu isso e é um pouco variado. Como eu acabei de dizer que é o lado bom, mas é variado. Já a VOC nem sempre é tão variada assim, né? A VOC é muito dependente de um aspecto mecânico, energético geral, que não é tão perceptivo, né? Não é tão. Isso é uma coisa que a gente queria estudar uma vez, só para ter ideia. Uma vez eu propus com Samuel e Marcora, da gente fazer uma mesa no colégio, na reunião anual do Colégio Europeu de Ciência do Esporte, e ele aceitou, inclusive. Aí eu me lembro, não sei onde é que a gente morreu, assim, não conseguimos fazer, mas nós ficamos com essa ideia de sincronizar as coisas, né? Porque o Marcora tem a teoria dele lá, da teoria psicofísica, psicobiológica do exercício, né? Onde as decisões de exaustão, fadiga, eu tenho falado muito isso em aula, né? Elas são relacionadas a aspectos que não são somente energéticos, né? Tem questões psicossociais envolvidas, então é uma teoria que reflete mais o que acontece na realidade, né? E a gente falou disso, que a caminhada tem um marcador evolutivo que é fundamental, que é essa VAS, e ela é filogenética, ela parece ser fundamental para o nosso processo evolutivo, né? Só que, claro que a gente sabe que tem variações. Eu já peguei aluno, eu me lembro das gurias avaliando lá no hospital, eram umas senhoras de 1,55 m e elas queriam caminhar 6 km por hora. E era extremamente nervosa e até brigavam com os nossos alunos, né? Porque elas diziam, essa aqui é a minha normal, eu estou me sentindo bem. E já discutiam, aí tu via que o estado de humor estava ali, né? Direto afetando essa determinante, né? Então, é uma coisa interessante de se estudar, eu acho que essas relações. E a gente ainda, embora seja algo super óbvio e super básico, um estudo muito aprofundado, trazendo essa teoria também como base, não foi feito ainda. É uma coisa interessante aí para o futuro, né? Quando a gente tiver pernas aí e gente interessada, a gente vai também para esse lado, né? E o Marcora estaria disponível, que é muito legal, né? Ele adorou a ideia porque tem a ver com essas coisas até da Itália, né? Ele é da escola de Milão, né? Hoje ele é professor em Bolonha até. Ele fez toda a história dele saindo do país, né? Ele foi para Bangor, não lembro de onde é que é isso, Reino Unido, por aí vai, não lembro direito. Escócia, acho que é, né? O Léo, que é mais viajado, vai me confirmar. Também não sabe. Se nem o Léo sabe, então eu estou bem. Mas é para aqueles lados lá. E aí ele hoje é professor na Universidade de Bolonha, na Itália, mas com forte apelo a essa escola de Milão, assim, né, e tal. Então ele disse que isso é muito legal fazer.
Muito bem, voltando aqui, pessoal, então nós temos esse teste de 6 minutos, né? A distância é um resultado importante e a partir dessa distância a gente pode até ter marcadores de treinamento, que eu acho que é legal pensar nisso, né? Assim como a VAS, né? Para a intensidade dos treinamentos. Muito bem, vamos falar desse índice, então, de reabilitação, né? A gente já aplicou eles nesses grupos que vocês estão vendo aí. Talvez eu esqueça de alguma coisa, né, Val? No idoso, tá lá embaixo, tá? Tem idoso também. Então, tem amputados, acidente vascular encefálico isquêmico, né? O estudo da Clarissa, ali que eu comentei, o ICC, né? DPOC. Nós temos também a doença intersticial pulmonar, tá? É uma outra doença que não é obstrutiva, é restritiva, tá? Tem um mecanismo ali fisiológico pulmonar um pouco diferente. Mas que acomete muita gente e a falta de ar ali é um marcador importante, né, associado a isso. Tem a doença de Parkinson, tem as crianças obesas, que a gente estudou com o Henrique, e tem os idosos, aí, que a gente está estudando já com a Val aí, e com a Nath, né, a gente estudou um pouco antes com treinamentos de caminhada nórdica, né, e agora mais especialmente com a Val, né. Bom, gente, para entender isso, esse índice ele está baseado na teoria das similaridades dinâmicas, né, do professor Alexander. Essa teoria ela vai indicar, assim, resumindo, que as nossas proporções corporais geométricas, elas em movimento, elas vão nos oferecer também proporções geométricas, só que dinâmicas. Tá? E elas vão obedecer leis da física, relacionando. Então, que vai significar o seguinte, assim, o que a gente mais usa dessa teoria é a aplicação sobre a velocidade. E aí é fácil de entender, pelo menos, a restrição dessa teoria, que é o seguinte, muita gente pode pensar na biomecânica que a melhor forma de normalizar a velocidade seja simplesmente dividir por estatura o dado da velocidade ou o comprimento de membro inferior. Não é tão simples assim. Né? Essa teoria vai ter um pouquinho de trabalho ali algébrico, né? Que vai transformar, vai ser um pouquinho mais complexo, mas de qualquer forma vai ser dependente do comprimento de membro inferior. Tá? Vai ter essa relação porque tem a ver com a geometria do nosso corpo. Nosso principal propulsor ali vai ser pernas, digamos assim, e o tamanho das pernas vai influenciar. Mas a gente vai ver que não vai ser simplesmente dividindo por esse tamanho. Vai ser fazendo um pouquinho mais de processamento, tendo a aceleração gravitacional em conjunto e tal. E essa teoria ela vai encaixar bem com o funcionamento básico da marcha, que é do mecanismo minimizador pendular. Né? Vai ter essa relação, então toda aquela série eu ia dizer de coincidências, mas não é coincidência, essas séries de repercussões, por exemplo, de nós caminharmos na nossa velocidade que a gente percebe mais confortável, e nessa velocidade a gente ter o melhor pêndulo, a melhor recuperação pendular, e isso resultar numa maior economia de caminhada, não é coincidência, são coisas interligadas, obviamente, elas vão ter função também com essa teoria das similaridades. Nós vamos ver que em modelos simulados, simples, de pêndulos, o tamanho da perna nosso oscilando vai dar mais ou menos uma velocidade horizontal desse pêndulo oscilando mais ou menos parecido com o que a gente faz na caminhada, resumindo. Então, as contas fecham, digamos assim, com teorias mais simples, por exemplo, do pêndulo invertido, e inclusive essa que é um pouquinho mais complexa das similaridades dinâmicas. E o que ela vai nos dizer, gente? A gente já viu essas curvas, né? Mas só para lembrar, então, que em pessoas normais nós temos a VAS e a VOC atuando ali no mesmo ponto, ou em pontos semelhantes. O custo de transporte, né? Como uma função da velocidade. Claro, o número absoluto vai ser perigoso. Por quê? Porque crianças vão ter essa curva em U mais deslocada para a esquerda, pessoas mais altas vão ter um pouco mais para a direita. Esse é um dos significados da teoria. Nós sabemos que a VAS, com o prejuízo, né, no amputado, no idoso, na obesidade, etc., vai fazer com que a VAS se desloque para a esquerda. Tá? O que o índice vai fazer? Deixa eu ver se é aqui. Não, é mais para frente. Deixa eu fazer aqui, já que eu estou nesse raciocínio. Aqui. O índice vai fazer essa... que bom. Espera que eu cliquei no botão... Estava pegando uns gráficos até de estudo errado, tá? Hoje eu estava num dia bem furioso.
Olha só, gente. O que vai acontecer aqui, ó? Com a intervenção, a gente espera que, não só espera, é determinado já em estudos de locomoção, de reabilitação locomotora, que a VAS aumente. Tá? Isso acontece depois de cirurgia, depois em treinamentos com sujeitos inicialmente destreinados, com Parkinson, como a gente viu lá com a Elren no início, e cada vez mais confirmando, né, o que a gente vê na prática da caminhada nórdica, com o pessoal trabalhando nisso, e por aí vai. A reabilitação vai nos fazer caminhar mais rápido, aumentar essa VAS que estava prejudicada. É esse caminho aqui. O IRL é nada mais, nada menos do que ancorado na VOC, tendo a VOC como um 100%, o quanto que essa VAS está próxima dessa VOC, em termos percentuais. A gente multiplica por 100, mas nada mais é do que, de forma algébrica, aparece dessa forma. VAS dividido pela VOC, né? Que seria, conceitualmente, isso. O quanto a VAS está próxima da VOC, em termos percentuais. Né? Se estiver sobre a VOC, o mesmo valor, um pelo outro, me dá 1 vezes 100, 100%. Eu tenho 100% de reabilitação. Pessoas normais têm em torno disso, 100%. Né? Pessoas com restrição vão ter menor. Então, ou seja, eu consigo avaliar essa VAS da mesma forma, só que ao invés de eu dizer que ele aumentou de, sei lá, vou chutar aqui 1,7 para 2,4 km por hora, eu vou dizer que ele melhorou de, sei lá, 30% para 60%, 70%. Tá? Então, eu vou ter essa informação em percentual, que vai me permitir comparações com grupos que tenham tamanhos diferentes. Isso é uma coisa interessante, porque vai estar baseado na VOC individual, né? Não vai ser uma VOC, vai ser a VOC do sujeito. Tá? Mas, além disso, o índice de reabilitação também vai me dizer indiretamente outras coisas. Tá? Ele vai poder me dizer, então, esse é o lado, né? Eu sei que a minha velocidade aumentou, mas tudo bem, eu só com a VAS já saberia. Né? Mas o que ele me diz também? Ele vai me dizer que nessa zona onde eu estou avaliando, o custo energético também está melhorando. A economia de marcha em situações do dia a dia estão sendo realizadas provavelmente em custos menores. Eu estou gastando menos energia para realizar minhas atividades locomotoras. É isso que o IRL pode me dizer quando se melhora, né, no caso. E, além disso, com uma mecânica melhorada. Eu estou mais pendular, porque eu estou numa zona onde eu já avaliei. E agora eu vou mostrar para vocês. A gente já testou isso em várias dessas populações. Não em todas exatamente. Algumas a gente usou dados da literatura mesmo e outras a gente mesmo avaliou para confirmar. Ou seja, eu não só caminho em velocidade mais rápida, que seria já do ponto de vista funcional interessante. Eu sou mais econômico e com uma mecânica melhorada. É central, é geral. Né? E outra coisa, uma pergunta que eu poderia me fazer, tá, professor, mas esse IRL não me diz por que eu estou indo mais lento. Não me diz. Assim como a VAS também não me diz. A VAS só me diz que ele é um produto de álcool funcional, ele é um produto. Olha, minha marcha está no dia a dia sendo mais rápida. O IRL também vai dizer isso. Só que ele vai adicionar umas coisas, só que mesmo assim não vai me dizer a origem. Aí a origem está ligada à fisiopatologia, obviamente, aos problemas de cada doença. O interessante é que, seja elas periféricas ou centrais, um produto é igual na marcha, é caminhar mais lento. Né? E outros vão se repetir também, que é, por exemplo, o que acontece? Vou fazer uma interpretação desse dado, tá? Prático, assim, do dia a dia, quem está trabalhando com isso. O que a gente vê? A gente testou nos amputados lá, transfemorais. Quando a gente começou, até a gente criou esse IRL, foi nos amputados, só que não foi a primeira publicação, acabou sendo em outra população. Mas foi assim, ó. Qual era a ideia? A gente colocava o amputado para caminhar na sua VAS, que era lá em torno de uns 2 km por hora, tá? E o custo de transporte era X. Era algo aqui em torno de, vou dizer que era 2,5, não lembro exatamente, mas vamos dizer que era 2,5. O que acontece? Nós solicitávamos para esses pacientes caminharem mais rápido, não a 2, mas a 3 km por hora. A gente testou, não lembro bem, 3, 4, até uns 4, talvez um pouquinho mais, quilômetros por hora. E o que aconteceu? Confirmou a nossa hipótese, que embora eles queiram caminhar nessa velocidade, onde eles se percebem mais confortáveis devido às restrições deles, quando é solicitado caminhar mais rápido, onde não é tão confortável, né, eles não escolheram essas, né, eles gastam menos energia.
ou seja, confirma que o custo metabólico tá intacto aqui, né? Tá respondendo da forma que a gente... Por quê? Porque está obedecendo ainda leis gerais de mecânica. O pêndulo ainda está atuando, e a gente confirmou isso, não é opinião, né? A gente avaliou o recovery deles, e quando eles caminhavam mais rápido, o recovery melhorava, correspondente ao ganho de economia, né? Ah, professor, mas o que tu vai fazer? Tem paciente que nem consegue. Não, tudo bem, se o paciente não consegue andar mais rápido, tudo bem, mas nas populações que a gente analisou, eles conseguiam e tinha essa resposta. Mas isso só mostra que quando eu falo de locomoção patológica, a questão energética não é a principal. O que vai ser, muitas vezes, como definidor daquilo que eles querem, da forma que eles querem caminhar, na velocidade que eles querem caminhar, é muitas vezes ligado à doença deles, que aí, no caso, o amputado tem a questão da dor no coto, por exemplo, que é uma coisa que eles vão, ao longo do tempo, melhorando. Eles têm a redução mesmo de massa, de musculatura propulsiva ali, e mesmo com o tipo, aí vai variar muito dependendo da prótese que eles estão usando, mas eles vão ter uma certa redução dessa aplicação dessas forças que não conseguem exatamente emular o que os músculos fazem. Eles têm uma instabilidade devido às massas totalmente diferentes, a prótese é muito mais leve, e assim vai. Os ICCs, a gente estudou isso, eu vou mostrar um pouquinho depois para vocês, eles decidem caminhar em velocidades mais lentas por causa da eficiência ventilatória, né? A eficiência ventilatória é melhorada nessa velocidade mais baixa. A restrição da doença vai fazer com que a eficiência ventilatória seja reduzida para mais altas velocidades. Então, eles vão mais... Quando a gente solicita que eles vá mais rápido, né? Eles caminhem em velocidades acima da autoselecionada, eles gastam menos energia, mas a eficiência ventilatória eleva demais, né? Então, eles não se percebem confortáveis nessa velocidade. No DPOC vai aparecer a mesma coisa, só que por uma razão mais simples até, vai ser a dispneia, né? Vai ser o sentimento essa de falta de ar e vai surgir na velocidade ótima deles, e aí eles vão caminhar em velocidades mais baixas por causa dessa restrição, ou seja, algo mais central, mas de qualquer jeito faz com que eles caminhem numa velocidade onde eles são menos econômicos e com o pêndulo prejudicado, né? Esse último é o DPOC, né, que a gente viu no estudo do mestrado da Marcela Sanseverino, né? Deixa eu mostrar aqui para vocês algumas coisinhas, então, gente. Então, assim, uma pergunta. Diga, Wagner, vem. Aí. Pode, eu não conheço muito bem a área, mas pode acontecer de ter uma VAS maior do que a VOC? Sim, a gente vê no individual tem, sabe? Não deveria, né, pela teoria, mas no mundo real tem. A gente viu um certo padrão até, mas que parece que tem algo mecânico que ajuda a explicar nas crianças, tá? Quando eutróficas. Elas costumam caminhar em torno de 110%, tá? Porque elas têm realmente um movimento de quadril, pelve maior do que o adulto, elas perdem um pouco da rotação pélvica, tem alguma explicação ali que faz eles caminharem parecido com o que acontece na marcha atlética. A marcha atlética, por exemplo, caminha em velocidades que mecanicamente seriam impossíveis de se caminhar pela teoria das similaridades. Mas aí o Alexander foi que viu primeiro, e depois o Gaspar, o nosso amigo lá de Milão, viu que essa estratégia eles enganam com o movimento da pelve, eles deixam é como se fosse o membro inferior, eles aumentam artificialmente com aquele movimento da pelve, lá, aquela rebolado lá que o Léo deve saber melhor do que eu que exatamente acontece. Mas eles fazem essa estratégia e o centro articular passa da coxa femoral para cima, lá para a crista ilíaca, assim, com aquele movimento da pelve. Então tem aí nesse caso ficam situações muito estranhas, ficam fora, as VAS desses caras ficam acima, assim, por esses ajustes, assim, né? E às vezes tem a parte psicológica mesmo, né? Tem aquele caso que eu falei lá da paciente que caminhava muito rápido, aquela lá tinha um índice de reabilitação de 130%. E só que ali a gente tratava aquilo ali até como um erro de medida. Esse era o problema. Mas é o mundo real, pode acontecer isso.
mas isso nos destruía a nossa análise. Eu não lembro nem como é que a gente resolveu, mas assim era muito perigoso de usar isso, né? Botar a pessoa para caminhar 6 km por hora, sentindo bem era um pouco estranho, assim, porque fugia dos dados normativos, né? Muito, né? Mas acontece. Eu penso isso também, me veio aqui agora na cabeça de situações em que se utiliza próteses, essas próteses especiais, onde o objetivo é tentar, né, deixar menor esse custo, menos dispendioso ali para a pessoa que está caminhando, né? E o quanto que essas próteses poderiam, né, interferir nesse sentido, né, não só de deixar mais próximo da VOC, mas que eu vejo em outras variáveis biomecânicas, assim, às vezes, dependendo do tipo de prótese, até que melhora, né, é superior a uma condição se fosse uma pessoa saudável, né? Sim. Tem aquela discussão, aquela história do Oscar Pistorius. Tinha uma época que a Gabriela estava na Itália ainda fazendo doutorado e a gente sabia da história, até com alguns pesquisadores que tinham participado daquele debate se aquilo era uma espécie do doping mecânico ou não, né? O que ele estava fazendo, porque ele estava conseguindo tempo até de prova de pessoas sem restrições, né, e tal. E aí se discutiu isso e se fez até uma série de estudos, onde o CRAN acho que também participou disso. Bom, mas aí o que acontece? Na caminhada do que eu sei, tá? Porque a tecnologia muda muito, né? Eles não chegam ainda a 100%, tá? Isso que tu comentou, Wagner, parece mais comum no desempenho de corrida, né? Tem toda uma discussão. Aí depois teve o brasileiro, aquele que usava prótese um pouco maior, tinha gente criticando ele. E há um debate sobre isso, assim. Naquela época, eu me lembro que o Cavanha participou de uma um round ali do Journal of Applied Physiology, cada um dando sua opinião se tinha vantagem ou não essas próteses para ver, só que era sprint, né? Aquelas provas de corrida e tal. E aí, não sei se chegava a ser sprint, era a provinha mais longa, né, Léo? Assim, devia ser uns 400, né? Eu acho que as provas de 400 metros já Que aí conseguem... eles usam mais, né? Porque aí, claro, eles aproveitam mais, porque a fase inicial não era tanto bom, mas depois que começam a pegar a velocidade é que eles usavam mais. Então, acho que eram essas provas mais longas. Mas aí, nesses casos aí, se fez um debate. Naquela época, a nossa opinião, olhando os dados da parte de mecanismo elástico, era que não era tão perfeito, não era um doping, não chegava a melhorar a função natural. Só que esse é um debate que é uma opinião nossa lá de 2008, né? Depois eu não vi. Agora, para caminhada, Wagner, a gente viu menos coisas assim. Claro que aí tem também o acesso à tecnologia, uma coisa que me deixa muito, aquela época, naqueles anos, me deixava muito triste, era a quantidade de pesquisa que se tinha para as próteses do Pistorius, por exemplo, no mundo, e a quantidade de pesquisa que se tinha para se criar próteses de baixo custo para os países pobres, assim, era, meu Deus, a gente via os pacientes, os nossos pacientes que a gente ia avaliar, e dava pena, assim, porque a prótese, assim, um pouco melhor, que tinha o joelho, como é que era, o joelho eletrônico, eles chamam, que já mudava muito a capacidade de caminhar, era 30 mil reais naquela época, né? Ou até para mais de 100 mil, era entre 30 mil e 100 mil, assim, aí tu fica, não, pô, por que não fazem uma tecnologia de baixo custo? E aí muitos usavam ainda as de madeira, do SUS, assim, que eu não sei se isso mudou muito hoje, se as pessoas têm acesso a uma coisa muito melhor do que essas, eu acho que não, né, porque continua assim, aí, bom, tem um monte de história sobre isso, mas a gente via que a maioria das próteses, mesmo a de joelho eletrônico, a gente avaliou com as de joelho eletrônico, que era já carinha, tá? A gente fez já esse controle, que tem já tem a base com aquele, como é que se chama? O J, não sei a forma de J e tal. Ou seja, um pouco melhor do que as básicas do SUS, né? E essas aí não davam índices de reabilitação abaixo. Não chegavam perto do 100, nem para passar. Talvez isso tenha mudado, não sei, mas se mudou, mudou bastante, porque na caminhada ainda estava longe de ser o 100%. Como é no desempenho de corredores e tal, né? Isso que eu quero te dizer. Talvez se a coisa mudou, tudo bem, mas eu não sei não, acho que não. Mas com tanta tecnologia tá vindo aí, daqui a pouco eu tô defasado aí. Tem muita gente estudando isso, né? É um assunto muito forte lá. Eu vejo pelo colega do CRAN lá, não lembro agora do nome, mas tem uma série de pesquisadores que estão investindo muito nisso, né?
Então, Tem um saltador alemão, salta em distância, que ele salta 8,40 com a prótese. E 8,40 é um resultado para, enfim, para uma medalha olímpica em quase todos os Jogos Olímpicos, quase todos ele com essa marca, claro, né? E uma outra coisa que eu tenho visto, assim, é que a questão de gasto, ou enfim, o pessoal não tem fadiga melhor, não chega a ter fadiga na perna, né? O pessoal que tem a prótese não chega a ter fadiga no gastrocnêmio, ou no sólio, ou nos é? flexores do pé ali, não tem essa fadiga. Então, isso seria uma coisa que, acredito eu, né, que ajuda. Sim, porque substitui, porque tu diz, claro, né, não tem essa massa, então não tem a fadiga Isso, dessas musculaturas. Isso já é uma vantagem, né? Que em isso é uma provas mais vantagem. longas pode aparecer, tu diz. Isso aí mesmo. Entendi. É uma coisa Eu legal de ver. acredito no 400 metros já ajude bastante. Uhum. Sim, sim, aí é virar, porque quando a gente pensa o sprint, eu falo, claro, e até a discussão com o Pistorius na época era geração de potência, era coisa elástica para ganhar velocidade. Mas claro que tem a repercussão de tu sustentar essa intensidade também, que a gente sabe que tem as fadigas ali que vão acontecendo e a velocidade vai se modificando, né? O que a gente vê aqui no momento de reação, ou seja, na largada, eles têm um pouquinho mais de dificuldade, mas depois que embala a carroça, que ganha velocidade, daí tem essa vantagem, eu acho. Boa, boa, entendi. Isso é uma coisa interessante, porque até a gente conseguiria medir já um pouquinho mais, né? Claro que o problema ali é que sempre tem a parte anaeróbica muito pesada e difícil de medir, né? A gente tem aquelas medidas de lactato geral, mas aí entra o papel até da parte mecânica. Daqui a pouco medidas mecânicas mesmo poderiam representar um pouco essa energética e um pouco mais fácil, como é já nos sprints, né? O pessoal tem feito porque tem esse problema, né? A medida ali é complicado. O ATP-CP a gente tem que sempre estimar, né? É difícil ter medida direta disso, mesmo quando tem a fibra, que já é uma coisa super invasiva, né? Como é que se chama? A biópsia, né? Que é terrível de fazer. Mesmo ela tem muito erro, porque é sempre uma região pequena de toda energética, né? Tu vê o que acontece naquela fibra e tal, e a gente sabe da variabilidade, né? Cada vez está se vendo mais que funcionalmente tu fadiga regiões diferentes até do mesmo músculo, né? Então é uma coisa mais complicada, assim. Mas é interessante de pensar sobre a mecânica mesmo, né? Eu acho que para quem tem a prótese somente numa das pernas, de repente a gente até consiga ver algum tipo de diferença na hora da fadiga, alguma diferença através de filmagem, alguma coisa assim. Talvez seja possível, porque, enfim. Mas de que jeito, Léo, tu acha? Medindo a cinemática, por exemplo, para Cinemática, isso, exatamente, porque uma perna vai sofrer a fadiga lá na perna, que ele tem a perna, né? E na outra ele não vai sofrer essa fadiga, possivelmente, né? sim. Daria para ver a função até por passo, né? Por Isso, lado isso. amputado, não amputado, Uhum. e ver se tem modificações mecânicas, né? A altura do quadril, dependendo da perna que estiver no solo ali, fazendo a propulsão, né? Uhum. Não Não, sei isso se... daria para fazer até o modelo elástico nosso, né? Nas duas pernas ao longo da prova, em trechos, né? Como a gente fez lá naquela vez lá no meu mestrado, pega em trechos de prova que poderia representar mais a situação onde aparece a fadiga ou não versus fases iniciais, né? Isso aí daria. Mas voltando para a questão, viu, Wagner? Eu ainda acho que pensando esse desempenho agora para caminhada, eu acho mais difícil que ele consiga fazer tudo. Mas eu tenho meus cuidados, porque o que acontece? Tem muita gente estudando isso, só que não usam essas questões centrais de marcha, né? Eles ligam muito a uma biomecânica mais tradicional, então o ângulo do joelho, potência extensora do joelho e tal, mas o resultado total sobre o corpo não lembro de ver mais, porque eu fico muito atento sobre isso, né? Sobre esses desfechos que a gente estuda, e esses eu não vejo tanto. Então, não dá para dizer que também, mas acho mais difícil. Lembrando lá do resultado ainda da Bona, né? Muito bem. O Helder, tá a camiseta do Uruguai, cara? É isso ou eu tô enganado?
O cara já Pô, ganhou firme forte aqui. mais um ponto na média. Não, ganhou um ponto, né? Mais um, Eu somado. vi isso agora aí. a bandeirinha lá no fundo. Aí a próxima eu vou vir com uma da Itália e assim a gente vai indo, né? Vai garantindo o semestre. Aí o cara já está na metade, já está com 12 de ponto, né? Vai até 10, o cara já tem 12. Essa daqui foi um presente da minha guria e uso ela sempre, né? Porque não tem camiseta mais bonita. Boa. Maravilhosa. Né? É o modelo mais novo. A que eu tinha, era de Copa América 95, Francescoli. Bem atual. Essa daí é a raridade. Tem que Essa cuidar, já é raridade. porque se botar para vender, tu ganha uns R$1.000 nela. Já cansada, né? Caindo tudo. Então, vamos lá. Muito bem, gente. Então, falamos assim dessa aplicação. Deixa eu voltar aqui só para ver se eu não perdi algo muito importante. Vocês estão me ouvindo? Eu estou tentando sair do teclado, mas ele não está me deixando. Bom, mas pelo menos mudou, né? Aqui tem o índice, um pouquinho da teoria essa, mas só para deixar, tem umas coisas legais só para mostrar para vocês aqui, ó. Peraí, deixa eu passar isso aqui. Então, o que acontece? Se a VOC, né, vamos começar pelo simples. Para eu fazer o índice de reabilitação, eu preciso ter a VAS, que é esse teste, né, no solo ali, com aquelas distâncias e tal, e a medida de comprimento de membro inferior. Tá? Por isso que ele é muito aplicado. Tá? Mas aí vocês poderiam se perguntar, tá, mas da onde sai a VOC? Né? Porque a VOC é a velocidade ótima de caminhada, que até agora eu mostrei para vocês que precisaria ter as medidas de custo. Eu tenho que ter uns 5 dados de custo, né? Lembrando que é tudo em velocidade constante, e aí eu vou alimentando o gráfico, e dali eu vou fazer uma função, como é que a gente chama? Quadrática, né? Para estimar o ponto onde a velocidade onde o custo é menor, né? A velocidade onde o custo é menor. É isso a VOC. Só que dá muito trabalho, tem que ter analisador de gases, etc. Bom, usando a teoria das similaridades, eu consigo estimar essa VOC, porque ela é baseada no tamanho da perna, resumindo. Tá? Um pouco essa história. E dali eu vou tirar um número de Freud, onde se tem visto na natureza, onde vários animais gastam menos energia, que é no mesmo tamanho de comprimento, é sempre relativo a um certo tamanho de comprimento. Tá? Então, é isso que vai mostrar. O elefante, claro que vai ter uma velocidade muito maior, mas quando normalizado, em número de Freud, vai dar sempre igual, vai ser sempre em torno de 0,25 número de Freud. Tá? Então, o que acontece? Aqui está a VOC experimental, que é essa dispendiosa, eu faço uma função ali, o custo como uma função da velocidade, e a partir dos coeficientes, né, o A e o B da equação quadrática aqui, eu faço a VOC. A VOC é menos B sobre 2A. É um joguinho ali, algébrico também, e me determina. Dá trabalho isso, né? Então, eu vou me utilizar dessa teoria para tornar o teste mais prático, né? Que é isso aqui, que já foi visto na natureza, que é o tal do número de Freud. Eu consigo o número de Freud em base dessa equação aqui. Eu coloco a velocidade que esse cara está caminhando ao quadrado, tá? Divido por aceleração gravitacional multiplicado pelo comprimento de membro inferior, como vocês estão vendo ali. Tá? Eu simplifiquei essa função e ela pode ser também trabalhada de forma muito correta desse jeito aqui. 5,678 vezes a velocidade lá e o 0,05, que indica seria a raiz quadrada, né, elevado a 0,5. Tá? Então, também dá para trabalhar dessa forma, mas esse aqui é um jeito possível. E a VOC vai vir, então, gente, a VOC teórica, tá? Ela vai vir já dessa equação aqui de baixo. Então, essa de cima eu nem preciso. Essa aqui é só para vocês saberem que se eu sei a velocidade absoluta do meu teste, eu sei o número de Freud. Tá? Mas o que interessa aqui no índice de reabilitação é a VOC teórica, que depende apenas, né, a única coisa que varia aqui é o comprimento de membro inferior, em metros. Tá? Então, é a raiz quadrada
de toda essa multiplicação, 0,25 vezes 9,81 vezes comprimento de membro inferior em metros, que vai ser sempre em torno de 1 metro, 0,90, né, 90 centímetros, 85 a 1 metro, dependendo da estatura da pessoa, né, a gente sabe que tem estimativas até disso, a gente já fez, inclusive, eu já sugeri, tem outros autores que usaram também esse modelo só com a estatura, e aí eles estimam o comprimento de membro inferior. A gente sabe que tem erro nessas medidas, tem que ver bem qual população, mas também dá para fazer. Eu não estou lembrado agora, mas acho que não lembro, algo em torno de 0,50, 0,60, alguma coisa assim, tá? Um pouquinho mais, um pouquinho menos. Mas tem essas formas também. Deixa eu ver se eu boto aqui. Não, acho que não botei isso aqui. Mas seria uma outra forma mais simples ainda, quando eu só tenho estatura. Eu já fiz a medida, mas só tenho estatura, que é uma coisa mais simples de se ter, né? E eu tenho a VAS. Então, eu poderia estimar o índice de reabilitação também, mais indiretamente, estimando o comprimento de membro inferior e jogando aqui na equação, né? Então, também daria para ser dessa forma. Ou seja, muito simples, né? Muito fácil de se usar, né? E aí a equação que a gente já viu ali, né? Que é assim, então, a teórica, que é mais fácil de usar no campo, né? É isso, é a VAS dividido pela VOC vezes 100. Tá? Aqui é aquela explicação que a gente fez ali, mais funcional da história. Ah, e os dados, né? Deixa eu mostrar aqui. Eu passei um pouquinho. Aqui. Esses são os dados que a gente tem até hoje, agora coletados, assim. Talvez falte alguma coisa, né? Val, não sei se a gente poderia adicionar os nossos do... Ah, bom, do idoso já está, isso aqui provavelmente é da NAT, né? Mas estão aqui, ó, gente, vejam o IRL teórico, vejam que algumas vezes muda um pouquinho, mas o teórico, que é o que a gente mais usa, vejam que é isso, é reduzido, né? Nos amputados é 57%, né? No acidente vascular é um pouquinho menor a velocidade, aí baixa para 40%, os ICCs, né? E aqui estão as velocidades em quilômetros por hora, né? Mas claro que aqui eu não tenho esse controle de tamanho, digamos. Essa forma aqui seria uma forma de visualizar a VAS, só que normalizada por tamanho. É uma forma de ver normalizada por tamanho e também por essa efetividade mecânica, energética, né? A criança obesa, ó, 90%. Aí, no caso da experimental, deu mais alta aqui. Não me lembro se era por causa disso, mas tinha uma coisa mecânica também na criança eutrófica, né? Teórica, não coloquei aqui. Talvez isso, Val, eu não sei se a gente já tem esses dados. Tem? Talvez no da NAT de 19 agora, né? Sim, nos da pré-testes dela deve estar ali também a medida. É que como a NAT tinha sempre a medida do custo metabólico, talvez por isso ela tenha só experimental. Só tem o experimental, né? Mas não seria difícil de calcular, porque se tem a estatura, e a gente sempre faz medida de comprimento de membro inferior, então isso é uma regra do grupo, a gente já faz pelo I, essas coisas. Pelo número de Freud, né? Pela necessidade de calcular também, quando a gente quer normalizar pelo número de Freud. Tem alguns autores, alguns revisores que são mais atentos a essa questão de controle de tamanho. Eles vão dizer, mas será que não atrapalhou? Então, mede também o número de Freud, para me dar uma velocidade relativa, né? Normalizada por tamanho. Então, a gente costuma sempre ter essa medida do comprimento de membro inferior. É uma dica até que a gente dá para quem estuda marcha, né? Locomoção, ter sempre essa medida ali por segurança, caso surja, porque às vezes se a altura não muda, menos chances de estar alterando alguma coisa, mas se tem algum fator de tamanho que possa estar modificando alguma coisa, vale a pena também às vezes ter essa medida aí. Muito bem. Diga. Helder. Eu tenho uma dúvida em relação ao comprimento de membros inferiores. Aonde que é o ponto anatômico que a gente determina esse comprimento? Se é na cristelíaca, se é na suprilíaca, se é na cabeça do fêmur? Aonde que é o local? A gente costuma fazer né? Pelo menos de 2 a 3 centímetros. Não, é isso aí. Tem razão. Tem. A gente faz sempre no grande trocânter, tá? Trocânter maior ali, a gente do fêmur, né? Então, a gente usa essa estratégia, tá? E é com calçado. A gente costuma fazer sempre,
para se assemelhar. Tem uma discussão disso, tá? Mas a gente faz até o solo, não faz até o tornozelo. Tem muita gente que faz até o tornozelo, a gente não faz. E a gente vê que tem mais validade externa por ali, né? Fazendo do solo. Além da questão dinâmica, da gente deixar a pessoa com o calçado mesmo, como ela vai fazer dinamicamente, porque pode se assemelhar mais, né? Sabe que não é bem assim, porque tem o movimento do pé todo alterando ali, mas se assemelharia mais dinamicamente ao que acontece mesmo. Um comprimento seria mais funcional, né? Cliquei 10 vezes em cima do Felipe para entrar, não sei, tá? Não está funcionando bem, deixa eu ver. Ah, foi. Tá, mas é isso, é do grande trocânter até o solo. Essa é a medida que a gente mais faz. Então, se quer comparar com os nossos dados, é melhor isso. Se bem que tem alguns autores que fazem menor frequência, medidas diferentes. Por exemplo, do trocânter maior ali, o grande trocânter, até o tornozelo, por exemplo. Muita gente faz isso. Então, nós não, nós alinhamos bem as pernas ali e uma medida simples, do trocânter maior até o solo. O Felipe pedindo para entrar de novo. Admitir, vamos ver. Entendeu, Helder? Entendi, sim. Valeu, obrigado. Vamos. Estão escutando os barulhos? Meus terra ainda bem, porque tá engraçado. Ah, é o mouse que não está querendo funcionar. Acho que eu tô... Vamos pelo trackpad. Tá, mostrei ali alguns valores, pessoal. Agora, a ideia é mostrar alguns estudos, assim, resumindo um pouco do que a gente fez aí ao longo do tempo, tá? Foi um dos primeiros estudos do nosso com Parkinson. Foi esse aqui, junto com a Elke Bromberg, né, uma pesquisadora da PUC e tal, onde estudava o efeito de dupla tarefa da caminhada e um custo cognitivo. Tá? Esse aqui não é custo como a gente estuda, esse era um custo cognitivo que foi avaliado devido à dupla tarefa, coisas assim. Tá? O que a gente viu, resumindo nesse estudo? Que a dupla tarefa prejudicou aspectos motores de forma maior do que sem a dupla tarefa. Né? Então, a gente fazia tarefas ali de leitura mental, fonema, texto e aritmética, e vejo que na parte da aritmética ali teve um custo maior, inclusive com prejuízo maior da parte motora, tá? Avaliada. Então, essa tarefa parece ser mais interessante do que em pessoas sem a restrição. Tá? No envelhecimento isso aparece também. E, bom, se tem a demência, por exemplo, associada, aí essas coisas aparecem mais ainda também. Tá? Foi desse estudo aqui. Aqui já é outra coisa. Espera aí, gente, eu não botei aqui a referência, tá? Mas está no outro slide. Esse estudo é o mestrado da Marcela São Severino. Eu nem lembro de que a gente publicou, se eu botei. Ah, não, desculpa, gente, isso aqui não é. Esse aqui é do mestrado do Queiroz. É doença intersticial pulmonar. A velhice está batendo forte. Mas é assim, ó, nesse daqui, o que a gente fez? A gente botou as pessoas para caminhar na velocidade autoselecionada e depois menos 20 ou mais 20, menos mais 40% dessa velocidade. Tá? A gente tentou oscilar essas velocidades baseadas no padrão, nesse atributo comportamental, que é um cobertor curto. Vou dizer isso para vocês, para quem for querer fazer o experimento, sempre é uma chatice, porque tem alguém que reclama. Ah, mas não fez, né? Todos não estavam na mesma velocidade. Claro que não. Tudo bem. Aí, quando a gente faz todos na mesma velocidade, os caras dizem, mas eles não estavam todos na sua velocidade auto-selecionada. Não tem. Tá? É o cobertor curto que a gente não consegue resolver. Mas, nesse caso, a gente quis dar mais importância para o atributo comportamental. Tá? Então, aqui a gente vê variações de coeficiente de variação, né? A variabilidade de marcha, em alguns parâmetros, o tempo de contato, isso é stride to stride, né, de passada a passada, né, uma variação que não reflete exatamente uma estabilidade. Né, ele é um dos aspectos que pode afetar a estabilidade, essa repetibilidade. Até porque, nessa relação, temos que lembrar agora, falando da locomoção patológica, que a variabilidade passo a passo, ela é importante, inclusive, para a estabilidade. Ela não é sempre ruim. Né? O Hausdorff vai resumir um pouco o problema tratando de uma variabilidade central e outra periférica, e local, ele vai chamar de local também, que é o seguinte,
que acontece? Ele vai ver um certo relação mecanística assim, nesse sentido. Para manter a mesma velocidade do corpo como um todo, ou seja, para tentar manter uma variabilidade menor de todo o corpo, ou seja, seria, por exemplo, do tempo de passada, de uma passada a outra, que representaria o corpo como um todo se deslocando a cada passada, né? E o seu tempo que leva a isso. Mas poderia ser o deslocamento também, que é algo central do corpo todo. O que o corpo faz? O corpo faz compensações do ponto de vista local, que é o seguinte, é deixar o ângulo do joelho um pouco maior, um pouco menor, como formas de estratégia de compensação para manter a mesma velocidade. Porque nenhuma passada é igual à outra. A gente tem um pouquinho de diferença, mas o nosso sistema locomotor, ele tem esses sistemas de feedback, né, que o pessoal da área de controle motor chama, que vão dar informação do tipo que coisas muito finas e geralmente vegetativas, a gente não são voluntárias, mas que a gente faz de ajustes para manter uma velocidade. Então, eu faço um comprimento um pouco menor, mas aí eu coloco um pouco mais de força, aí eu estendo um pouco mais o joelho no final. Estou dando alguns exemplos meio simplistas, mas que ele vai comentar que vai andar dessa forma. Ou seja, os dados de variabilidade central, que são esses aqui que eu estou mostrando para vocês, comprimento, tempo de contato, eles representariam esses aspectos centrais, que quase sempre é quanto menos, melhor. Quanto menos variável, melhor. Mas não é sempre. Quando for angular, aí isso pode ser ao contrário. Ter um pouco mais, pode ser o contrário. E já foi visto em algumas patologias que também, por exemplo, o Parkinson, nesse caso não fecha, mas em alguns casos, assim, o cara ser muito rígido no sistema pode ser uma falta desse processo de compensação. Tá? Até no central também, mas isso é mais raro. Não estou conseguindo. Tá. Estou tomando um pau enorme, gente. O que acontece? Nesse estudo, então, que tem a ver com o mestrado do Queiroz, a Gabriela Fischer, ela assumiu esse artigo aqui, está trabalhando nele. Vejam os dados como ficam. Ó. Uma coisa que chama atenção, por exemplo, quando a gente já falou da questão da velocidade absoluta ou relativa. Né? Deixa eu passar para cá para ver bem. Isso é o custo de transporte, né? Joule, quilograma, metro. Só que vejam que a diferença desse lado esquerdo aqui é avaliado pelas velocidades absolutas, ou seja, tem uma certa variabilidade. Desculpa, gente, passei aqui. Meu mouse não está funcionando, eu estou usando o trackpad, que está meio fora aqui, fazendo um exercício de ergonomia. Mas olha só, vejam a diferença. E aqui embaixo é naquelas velocidades que foi inicialmente estruturadas, mas o revisor pediu para ver também, foi interessante mesmo, ver em velocidades absolutas também como é que se dava. Então a gente tem a comparação. Tá? O que apareceu, pessoal? O custo não se modificou quando são em função aqui das velocidades baseadas na autoselecionada. Tá? A diferença não foi, mesmo tendo alguma diferençazinha aqui para esse, na baixa deu, mas no resto não foi. Aqui se mostrou um pouquinho mais diferente, também na região de baixas velocidades. Os sujeitos com doença pulmonar intersticial pulmonar, eles deu um pouquinho mais de diferença aqui. Eles fizeram em velocidades mais baixas, né? Então aqui poderia ter tido alguma diferença. Mas em geral não foi uma grande diferença. A gente assumiu até ela como se o custo não mudasse. Agora, quando as pessoas vão caminhar em velocidades mais baixas aqui, aí sim há uma diferença. É mais ou menos dizer o seguinte, ó, nessa situação aqui, ó, na autoselecionada de cada grupo, mas não era exatamente aqui. Não, isso aqui era a velocidade fixa. A gente fez uma velocidade fixa 3.2, tá? E não deu diferença também, embora tenha essa tendência aqui, mas não deu. Mas o que a gente diz é o seguinte, que os com doença intersticial, né, eles, quando caminham na sua VAS, eles têm um pouco de diferença em relação à velocidade autoselecionada dos grupos controles. Aí aparece um pouco mais, a gente assumiu que tivesse diferença, embora seja muito pouca. Vejam que as curvas estão sobrepostas em geral. O que muda é tu caminhar numa velocidade. Se tu caminha numa velocidade muito pequena, não adianta, tu vai aumentar teu gasto energético. Né? Então, tem isso. Se a doença te exige essa velocidade menor, tu paga mais em
em economia de caminhada, digamos, né? Mas a gente viu que o principal marcador não é metabólico. O principal marcador é ligado à dispneia. A dispneia sempre foi mais alta desse grupo, pela característica, né, da doença deles, mas ela parece ser bem limitante quando passa da velocidade autoselecionada, enquanto que nas pessoas normais não tem, né, dispneia. Ali tem um outro dado, mas isso é de menos, né? Pessoal, outra coisa, agora em restrições, tem esse projeto de extensão que a gente tem, da caminhada nórdica. Eu sempre digo que eu venho da escola lá da fisiomecânica da corrida, né, Léo? O Léo sabe bem ali, que me acompanhou muito, foi um parceiro de muito tempo nisso. Quando eu entrei nesse mundo ali da caminhada nórdica na Itália, em 2009, fui para a Itália e aí ganhei uma bolsa italiana para estudar e eles me disseram, olha, vem aplicar esse custo eletromiográfico, né, que eu tinha feito no doutorado, a gente tem interesse em aprender, eles não tinham eletromiógrafo até no laboratório, então a caixa chegou junto comigo, assim, na mesma semana, e aí só me disseram assim, mas a gente quer que tu aplique na caminhada nórdica. Eu tive que aprender essa técnica e tal, e trouxe para o Brasil, assim. Já tinha gente que fazia, mas era bem esparso e tal. E 2012, uns anos depois, foi que eu vendi a ideia para a Elren, e a Elren com a Flávia me ajudaram, me convenceram a fazer esse projeto aplicando nos Parkinson. E a Natália Gomenhuca, nos idosos. Isso foi 2012, 2013, mais ou menos. Tá? E, bom, a gente começou a aplicar nesses grupos e começou a ver vantagens super interessantes dessa técnica, né? Resumindo, vejam que a técnica, quando a gente faz naturalmente o trekking normal, os bastões são muito verticais, tá? Essa é uma diferença básica. Vejam que a caminhada... Aqui o Jonas, o nosso bolsista, está fazendo o curso, ele está ainda meio artificial, mas já está fazendo um padrão de bastões, que é com o cotovelo bastante estendido e atacando ali o solo de forma inclinada, de forma que a força resultante dessa aplicação de força no bastão resulte em movimento para frente, mais do que se sustentar verticalmente. Essa é uma diferença básica. Se tu pede para a pessoa usar bastões, normalmente as pessoas usam uma técnica mais de segurança, né? Elas tentam se segurar mais verticalmente, auxiliando na sustentação de peso. A caminhada nórdica obedece uma técnica que tem uma influência aí do esqui, né? Porque vem desses países nórdicos, onde eles usavam, quando derretia lá a neve, eles continuavam usando bastões, muitas vezes, em muitos gestos locomotor, e muita atividade locomotora do dia a dia. E depois isso vira um produto de fitness, vira toda uma onda aí que é bem forte, até tem muitos grupos, né? E até um pouquinho forçado, às vezes até com aquele aspecto que eu já falei do Pilates, aqui também para a caminhada nórdica, né? Tem um pouquinho disso que a gente tem que lidar. E a gente está trabalhando nisso, nessas populações, e a gente viu ganhos bem interessantes. Eu diria até assim, ó, fazendo um comparativo, né? Primeiro, a pessoa que usa bastão gosta muito, né? Deixa eu até tirar isso aqui para a gente se ver mais, né? Tirar o que acontece, pessoal? Assim, essa é uma mensagem geral, que isso é antigo, que nem o estudo, sei lá, da época de Cristo com o cajado, né? O cara anda num ambiente irregular, ele começa a usar bastão e gosta de usar bastão, tá? Isso é uma coisa que é muito antiga e ainda a gente não sabe completamente por quê, né? É como se tem uma teoria de uma volta ao quadrupedalismo, né? Nós temos marcadores de coordenativos, tá, mentais muito antigos, né, que nos remontam a um período nosso mais quadrupedal. Nós temos padrões de controle motor que são muito quadrupedais por causa desses aspectos aí, ligados aos artrópodos, até coisas muito gerais assim na natureza. Então se estuda e se afirma que pode ser por causa disso. Pode ser também pela teoria, simplesmente porque eu distribuo mais minhas ações musculares, né? E aí vem uma grande vantagem que desde que surgiu essa caminhada nórdica na área da ciência do exercício, como um produto de fitness, já desde o início foi vendido muito forte, que é o seguinte, é um paradoxo que, inclusive, eu falo para o pessoal aqui do grupo, que isso a gente não respondeu completamente com o Parkinson, tá? E seria interessante de se responder, que é o paradoxo entre a percepção de esforço e o gasto de energia.
tá? Qual é o paradoxo que é positivo, assim, que o pessoal usa como venda da caminhada nórdica no fitness? É o seguinte, é que usando os bastões, nós gastamos mais energia. Então, seria interessante para o fitness, eu aumento minha intensidade do exercício, só que com a vantagem de não aumentar a percepção de esforço. Há essa dissonância perceptiva com a energética, provavelmente por causa da distribuição muscular, tá? Então, o pessoal vende muito esse produto para obesos já, o grupo da Itália, vários outros grupos no mundo estudam muito isso e cada vez mais aplicando para populações especiais, partindo dessa premissa, né, de fazer exercícios também com uma intensidade relativa menor. Claro que tem outras também. Tem a maior segurança. Usar os bastões é uma tecnologia de baixa nível tecnológico assistivo, né, a gente diz. Né? Então, as pessoas se sentem bem. Tem uma carga social, inclusive, diferente. Tem gente que já estudou isso e é muito óbvio, né? O idoso, quando vai usar a bengala, tem muito idoso, não sei se vocês têm algum familiar que já tiveram que passar por isso aí, os caras ficam bravos contigo no início. Tá me chamando o quê? De velho? Bengala? Né? Enquanto que se os nossos pacientes do Parkinson e os idosos, lá, os alunos, eles ficavam, como é que se diz, orgulhosos de usar o seu bastão de treinamento. Né? A carga, o impacto mental disso é bem diferente. Tá? Então tem essa vantagem também dos bastões. Eu não lembro também, nunca lembro do nome, mas tem porque essas técnicas de caminhada nórdica, elas têm um alto potencial de fazerem com que as pessoas usem no dia a dia essa técnica. Então, tem aluno nosso que às vezes não tem bastão e arranja pedaço de vassoura e começa a usar. Tem caras que compram os bastões, às vezes até o equivocado de trekking, mas começa a usar para ir para a padaria, né? Porque se sente bem também, né? Então, tem esse potencial também de mudança na atividade da vida diária, digamos assim, tá? Um outro potencial que eu queria trazer para vocês, que eu acho interessante, e conforme é mais vulnerável o grupo, parece que essa vantagem é maior, que é o seguinte, tem vários estudos nossos que mostraram, assim, ó, a gente fez estudos muito controlados com a Elren e a NAP, principalmente, controlamos muito volume e intensidade, né? Coisa que é muito raro até se encontrar até na caminhada nórdica, porque tem muita gente da área da medicina, da fisioterapia, que às vezes não tem esse controle tão adequado da carga total de treino, tá? Então, nos nossos estudos controlados, teve vários determinantes que não mostraram vantagem para a caminhada nórdica. No Parkinson, teve mais vantagens, ou seja, o que a gente fazia, só para entender? Caminhada nórdica versus caminhada livre, tá? Colocava isso, os dois grupos treinando com cargas muito controladas e via os efeitos. No Parkinson, apareceram mais vantagens além. Quase sempre melhoravam, sintomas motores e não motores, geral. Qualidade de vida melhorou, só que mais do que a caminhada livre ou não. Essa era a nossa questão. O nosso grupo comparador era esse, tá? Parkinson mostrou um pouquinho mais de vantagens. O idoso mostrou menos. A maioria das vantagens da caminhada nórdica eram semelhantes à caminhada livre, não tinha algo a mais, tá? Que isso deixou o pessoal um pouco preocupado. Eu me lembro que era uma tensão até com meus alunos, porque meus alunos queriam encontrar sempre o ovo de Colombo, assim, né? E eu dizia, ó, gente, na ciência a gente tem que ver o que acontece. Era um bom exercício para nós, porque, especialmente para os alunos que estavam muito enfiados na caminhada nórdica, sabe? E aí dizer, a caminhada nórdica é bom até para mal olhado. Tudo bem, mas por a pergunta científica que a gente tinha que se colocar desse jeito. E os alunos aceitaram bem, a gente teve que aceitar que várias vezes não melhorou a mais. A gente tinha que dizer que a nossa hipótese era refutada, inclusive. Que melhorava, que já era bom, mas não a mais. Tá? Resumindo um pouco, em vários achados deu isso. Tá? Agora, tem um elemento que é mais difícil do pessoal entender, é que assim, ó, que em alguns dados, às vezes, não batia com o que a literatura fazia. Porque, assim, ó, resumindo, tá? Não vou dizer que a todos, mas vários estudos pouco controlados faziam simplesmente as pessoas caminharem livremente. Tá? Que é o que fazem muito grupo de corrida. Se pegarem aí Facebook, seguirem alguns grupos, os caras estão tirando foto, fazendo vídeo, em tudo que é lugar do mundo, estão lá um bando de velhinho andando no meio do mato, nos lugares muito legais até. É bem legal esse negócio, contato com a natureza e tal. Tá? Muito livre, né? E aí eles fazem assim, ó, 3 meses de estudo pouco controlado e vão lá avaliar o que melhora ou não. Qual é a questão aí, gente? Que é positiva para a caminhada nórdica.
é que quando tu não controla tanto essa carga, eles fazem mais caminhada com bastões. Eles vão em velocidades maiores, tá? Isso é uma adaptação, é uma resposta aguda mesmo. Tu bota o bastão e a tua VAS aumenta, tá? E a tua velocidade de treino aumenta. Quando não é super controlado, tu vai em ritmos mais perceptivos e tu vai mais rápido e tu anda mais. Então tem essa vantagem também, que é mais difícil de entender, não é algo tão mecanístico, mas é algo ligado à prática de treino. E simplesmente fazer caminhadas, né, livres, etc., vão também dar esse adicional. Claro que a carga vai ser maior, em parte as melhoras vão ser devido a essa carga maior, mas é importante lembrar que é positivo, porque as pessoas se sentem melhor. Tem um estudo que é clássico nisso, que mostra o seguinte, que é também parte da explicação, e aí eu encerro essa onda que eu estou fazendo aqui pela caminhada nórdica, é o seguinte, eles fizeram assim, botaram um grupo de idade média, era um treinamento aeróbico baixo, então pessoas ligadas a exercício de saúde, tá? Fizeram uma coisa que é muito comum fazer nesse pessoal que faz turismo de montanha na Europa, nos Estados Unidos e tal, que é o seguinte, saem de manhã para caminhar na montanha livre, né? Um grupo com bastão, outro grupo sem bastão, tá? Livremente, caminhem nos caminhos que vocês se sentem melhor, como vocês geralmente fazem nos fins de semana. Esse era o papo. Caminharam em torno de 7 horas, mais ou menos. Foi uma carga meio alta, era uma coisa meio violenta. Não sei se fazem sempre assim, todo dia, tá? Mas fizeram uma coisa meio... Tá? Caminharam várias horas, voltaram. E aí fizeram medições à distância, né? Eles tinham sensores nas pessoas e também marcadores inflamatórios, tá? O que deu, gente? Deu um paradoxo incrível. Os caras com bastões caminharam mais com menor processo inflamatório. Resumindo, tá? Eles tiveram depois aquelas escalas de Borg de 2, 3, 4 dias, sabe? Que é um outro marcador de dor muscular tardia, mais indireto. E tiveram também a marca, eu não lembro se era o CK ou a proteína C reativa, mas teve algum marcador inflamatório bioquímico avaliado e deu nessa ordem, invertida. Caminharam mais com bastão, com menos inflamação. Né? Então, teve algum ajuste nesses terrenos irregulares de distribuição, etc., muscular, que levou a esse fator que ajuda a explicar por que gostam de andar. Porque é isso, quem anda na montanha depois, começa a andar de bastão, que é isso. Eu aprendi isso quando eu fui para o Nepal. O Luca andava sempre com esses bastões, e eu não entendia, eu fui usar um dia e disse, pô, mas é bom mesmo, no final tu te sente melhor, não sei. Então, está relacionado a esses aspectos aí também. Né? E aí, tá, e fecho com essa parte. Quanto mais vulnerável, parece que esse potencial de ajuda do bastão é maior ainda, tá? Então, tem alto potencial. Uma hipótese que a gente tem, que a gente não estudou também, a gente fez só um piloto e fechou, é que para os DPOCs também, para quem tem restrição respiratória, o uso de bastões, onde tu aumenta a ação muscular acessória de membros superiores, potencialmente vai trazer mais vantagem também até ligado à doença central, a parte de força inspiratória, etc. Tá? A gente viu isso só em piloto, que deu certo, mas a gente não chegou a fazer o estudo, porque faltou perna. É uma coisa inteira, tá aí para fazer também. Mas tem um probleminha, tá? A gente não conseguiu fazer na ESEF, até falar, porque parece só que não fez por nenhuma razão, mas é que tinha dificuldade do oxigênio, né? No treino com os DPOCs, a gente tinha que ter o oxigênio à disposição ali, porque no Parkinson já é perigoso, até por um lado o Parkinson é pior até, mas por outro a gente não tinha tinha que ter essa estrutura ali de oxigênio e tal, e não conseguimos. A gente não se sentiu seguro para dar início para esse lado aí. Mas se alguém tiver acesso ao hospital, etc., seria uma coisa interessante. E conseguir, porque não era fácil também. Vou dizer para vocês, eu sou credenciado lá na Pneumo, né? Agora faz alguns anos que eu não oriento, tá? Eu tenho até que ver a minha situação. Mas lá também é complicado, porque tem a restrição do ambiente. É tudo sempre faltando espaço, então os residentes têm o seu lugar e a gente chega lá e não tem nenhum lugar para ficar. O Marcelão ficava sempre pedindo emprestado algum lugar, pedindo pelo amor de Deus para sentar em algum lugar para poder trabalhar. Então a gente também não tinha esse acesso, assim, isso era um complicador, né? Que também teria que resolver isso se fizesse lá, né? Dúvidas, gente, sobre essa parte? Ô, Léo, eu não sei o que seria isso, mas, enfim, no treinamento, a gente normalmente costuma dizer que existe uma janelinha de melhora, né? O cara mais treinado vai melhorar muito menos do que o cara menos treinado.
nessa questão aí do pessoal que está usando o bastão, do Parkinson e dos idosos, eu acho que foi feito isso. Será que os idosos não eram, nesse sentido, um pouco mais treinados, por isso não tiveram tanta melhora? Já o Parkinson eram menos treinados e daí tiveram um pouco mais de vantagem? Que seria Sim. mais ou menos uma janelinha parecida, assim. Não, é esse o raciocínio, Léo. A gente acha que é por aí, tá? A gente não mediu tudo, mas dá para dizer que sim, porque a gente via o baseline, né? O início do treino, os Parkinson eram piores do que idosos, né? Em vários marcadores, tá? Então, em parte é isso, eles teriam uma janela maior de treino e a gente sabe que é mais fácil ter adaptações quando tem essa janela aí, né? Esse potencial para melhoras mesmo, né? Isso é legal. Mas lembrando sempre, tá, gente? Também, não foi o que o Léo falou, mas só para lembrar que, na verdade, o bastão trouxe melhoras até para os idosos, tá? Foi incrível. Só que, claro, só tem que cuidar com aquele algo mais, assim. Isso que é o discutível, que eu entendo que para vender o bastão a gente possa dizer um monte de coisa, né? Olha, é bom, e tem muito motivo para se usar, né? No fim das contas. Só acho, claro, que depois, em detalhes, a gente tem que dizer, olha, tudo bem, mas para esse desfecho aqui vai melhorar de forma semelhante a outro se tu treinar na mesma carga, né? Mas vai melhorar, né? Em geral, melhorou várias coisas, né? Mas é bem como tu disse, tá? A razão maior é essa. E aí a vulnerabilidade, isso que eu falei da restrição, está ligado a isso mesmo. Quando a pessoa tem um pouco mais de restrição, claro que o potencial vai ser maior, né? A gente sabe, assim, a pessoa sai da cirurgia, tem vezes que o paciente melhora, aumenta a massa muscular em uma semana, né? Que é uma coisa que a gente não aprende, assim, lá quando aprende sobre treinamento de força, mas é por causa dessa janela mesmo, é isso aí, Léo. Essa é uma das razões principais, né? Outra coisa que teve, Léo, também, o potencial adicional que foi assim, ó, quando os pacientes pegavam no bastão, eles melhoravam muito sua técnica de caminhada, né? Tem uma resposta aguda que a gente está com a Marcela aí querendo entender melhor. A gente fala muito assim que a gente fez muita coisa com a caminhada nórdica dando o passo maior que a perna. A gente foi ver as adaptações crônicas assim antes de entender as respostas agudas. Resumindo, a gente tem um monte de dúvidas sobre o que acontece na hora mesmo assim. E uma das coisas que chama muito atenção, que desde o início acontecia, era o seguinte: eles chegavam, aqueles alunos que tinham um pouco de freezing, um pouco de tremor, chegavam muito assimétricos e numa marcha assim que dava 5 passos e paravam. Terrível a marcha assim. E a maioria desses alunos pegavam os bastões e eles tinham o que a Flávia veio chamar, eu fui estudar um pouco isso, tinha a tal da liberação das vias de dopamina, assim, parece que tinha alguma ação que já foi vista em bicicleta, etc., que eles começam a ter uma amplitude de movimento muito maior, agudo ali, momentâneo. É um pouco como se fosse o efeito de um levodopa, assim, né? Curto ali, passa o tempo, depois volta tudo, mas naquela hora, então o que a gente via? Em questão de 15 minutos, aquele mesmo paciente que dava os 5 passos, estava lá ele caminhando, gente, uma coisa incrível, assim. E aí a gente mostrava os vídeos e até o pessoal começava a dizer, mas então descobriu a cura, e começava o mágico, né? Aí no começo, eu não me ligava, depois comecei a dar as palestras sempre avisando, gente, isso aqui era só agudo, era momentâneo, né? Mas era interessante porque na hora do treino eles conseguiam assumir amplitudes boas, etc., e traziam alguma adaptação melhor. Mas acho que também isso, ao longo prazo, pode ajudar, né? Eles caminharem em condições mais amplas, etc. Mas tudo isso está ligado, Léo, também a essa base da janela. Claro, eles tinham maior potencial, porque senão o idoso não tem essa restrição, né? E por aí já explica que ele não tem tanta vantagem em relação à livre, né? Como o Parkinson. É isso aí. Não sei se a Marcela quer adicionar alguma coisa, Marcela, que a Marcela é a nossa guia aqui na área de controle motor. É o nosso posto Ipiranga, né, Marcela? Mais ou menos, né? Mas é mais ou menos por aí, assim, a gente tinha observado tanto na caminhada nórdica, né, atividades da piscina também. Os pacientes, às vezes, eles chegam com bastante sintomas, assim, de freezing, bastante rigidez, a gente vê com o exercício ali, com as mobilizações, acontecia de, às vezes, eles saírem, assim, imediatamente da aula com uma marcha quase normal, assim, né, então
é bem pelo que o professor estava falando, tem a ver com essa liberação ali das substâncias endógenas, né, que o exercício traz, né, a própria questão da mobilização aí que na física a gente usa muito, né, a mobilização, essas dissociações de cintura, tomada de peso também, que acaba reduzindo, né, a rigidez, a espasticidade. E aí a gente está estudando bastante essa questão da neuroplasticidade, né, que se chama, que é aquela forma do nosso sistema nervoso aí encontrar outras vias, né, outras formas, mas nesse caso não seria uma neuroplasticidade, porque não seria uma recuperação definitiva, assim, né, mais ou menos o que a medicação faz, assim. Então a gente até está estudando aí daqui a pouco outros termos para isso, tipo neuroelasticidade, de repente, né, que é uma coisa que vai lá e um sintoma que melhora e depois volta, assim, né, mas a gente tem tentado estudar nessa linha também, e aí também é importante a gente começar a aplicar protocolos agudos, né, não só ver a longo prazo o que acontece, mais ou menos isso. Boa. É isso aí. Eu tive uma experiência aí, não com marcha, mas com um paciente de Parkinson. A única pessoa que eu já tive contato, assim, que teve Parkinson. E que ele jogava tênis, é tenista. E quando chega na quadra, né, tem toda essa deficiência, essa dificuldade, né, de locomoção, tu vê ele aquele andar rastejante, né, os tremores ali e tudo mais. Mas quando ele entrava em quadro, pegava a raquete, ia jogar tênis, tu não dizia que a pessoa tinha paz. Era incrível, assim. E conseguia jogar e se locomover em quadra, assim, perfeitamente como uma pessoa normal. É incrível que durante uma tarefa seria um pouco mais complexa, né? O quanto que ele consegue desenvolver de uma maneira normal. Gostei da teoria do Léo ali, viram no chat? Tipo Gago cantando. Mas é um gênio esse Léo, cara. Muito bom. Não, é exatamente, a gente fez um estudo com a Elren com sprints, né, no Parkinson, e também nos chamou a atenção, porque nenhum travou, assim, aí tinha um outro estímulo também, esse anaeróbico, essa questão ligada a uma alta intensidade também, né, eu acho que o tênis deve ter também a apreensão manual, que a gente viu que é o que aparece muito, né, as pessoas pegam a bicicleta, seguram na mão e libera muita coisa, parece. Então, eles têm parte, tem isso, mas tem também essa questão que eu não entendo bem o que é, mas acontece na prática, que é essa coisa de alta intensidade. Eles parecem que têm um foco numa certa atividade e daqui a pouco desaparece mesmo, restrições. A gente viu amplitude de movimento ali no sprint que nos chamou a atenção, assim, porque eles se liberavam, né? Faziam, daqui a pouco estavam caminhando de novo tortinho, um pouquinho depois voltavam para a restrição, né? Isso é interessante, né? E aí a gente começou até a colocar isso como potencial de treino também, os exercícios anaeróbicos mesmo, né? Que chamava atenção. A gente teve até alguma crítica da literatura sobre a questão de segurança, né? E a gente está sempre nessa tensão, porque tem um movimento ligado à saúde mais aquele tradicional, que é deixar o paciente parado, né? Isso é uma coisa que a gente acho que ganhou muito numa guerra no início. Mais de 90% dos nossos pacientes eram assim, gente que não saía do sofá, que estavam no neurologista indo há 10, 20 anos e menos em geral, mas até 10, 20 anos e nunca tinham falado para fazer exercício, né? Repouso, sempre uma discussão. E a gente, não só a gente, mas acho que toda a saúde tem ajudado a mudar um pouco esse quadro, né? A se permitir, né? Por exemplo, a fazer sprints, que é uma coisa engraçada, ou jogar tênis, que é outra coisa relativamente estranha, né, para um Parkinson, e inclusive com essa experiência aí, tu vê que tu não notava que o cara estava mal, então é uma prática possível, né, de se fazer e tal, claro que depende do estagiamento e tal, com cuidados, mas a gente tem visto muita coisa interessante, a água também, maravilhoso, o projeto da Marcela ali, coisas incríveis, né? Tem até o efeito Rolf, né? Que eu gosto de chamar, que a gente não, se a gente soubesse escrever melhor, a gente já seria conhecido internacionalmente. O seu Rolf lá é o caso dos nossos primeiros alunos da caminhada nórdica, um alemão de 2 metros de altura que começou a ter, ele sempre oscilava, mas daqui a pouco ele começou a piorar muito a marcha dele nos últimos anos.
e a gente não tinha mais como fazer a caminhada nórdica, eram mais de 3 alunos ajudando ele e não tinha jeito. E aí a gente conversou com a Flávia, vimos com a equipe ali do PPSUS, né, o projeto do Parkinson que a gente tem, e vamos testar ele dentro d'água, porque não tinha mais jeito em terra, né? E surgiu uma coisa muito legal de ver, assim, ele começou a reagir bem aos treinos com a Marcela lá, primeiro na piscina rasa, acho que a gente não me lembro bem, né, Marcela, mas estavam testando bem, mas o incrível que a gente começou a ver é que ele voltou a caminhar de novo sozinho, ou quase sozinho, assim, ele melhorou muito a marcha, a funcionalidade dele em terra, isso que é interessante, com exercício dentro d'água, e inclusive, só que dentro d'água apareceu esse paradoxo. A Marcela fez um teste de caminhada de 6 minutos aquático, para a gente ser algo mais específico, né? E o seu Rolf era um dos mais rápidos, né? Não lembro bem qual era, mas era um dos mais rápidos. E em terra ele era um dos mais lentos, ele tinha umas pernas longas, mas de alguma forma ajudava ele muito. E imagina, se descobriu, é maravilhoso de ver no paciente quando ele vai para a água e às vezes são pacientes que já perderam um pouco a perspectiva, né? E aí quando ele vê, assume possibilidades de movimento que eles achavam que não iam mais fazer na vida, né? É muito legal de ver, é muito legal de ver. Inclusive com resposta mesmo, né? A gente via, ele voltou a caminhar, né? Ele não estava conseguindo mais. Né, Marcelo? Não sei se tem alguma coisa a mais assim, sobre essa experiência. Essa é uma muito pontual, né? Mas Isso foi... legal, né? Que eu acho que ele é um dos maiores casos, porque ele é um dos mais graves, assim, que a gente tem, né? Com estadiamento mais avançado, assim, que participa das atividades. E foi mais ou menos isso que aconteceu. Claro, ele tem bastante dificuldade, né? Ele se desloca com andador, né? Também, assim, mas dentro dos alunos, assim, inclusive durante as aulas, assim, a gente via ele no início precisava sempre com o andador e acompanhamento, e aí chegou ali no final, ele já largava, para quem conhece as piscinas lá da Zefid, né? Ele largava o andador lá na arquibancada, vinha caminhando sozinho para a beira da piscina, se abaixava, pegava o chinelo, ajeitava o chinelo, assim, então bastante independência, assim, né? Comparado ao estado que ele estava antes, assim, então. Sim. Só que realmente esse é um paciente que daria um baita estudo de caso, assim, né? Apesar da gente ter um nível de evidência aí mais baixo, teria bastante coisa, né, para contribuir, provavelmente. Ô, Marcela, deixa eu fazer uma pergunta. O Léo ali falou sobre essa questão de segurar o bastão ou segurar a bicicleta lá, como é que fala o nome? O guidão da Apreensão bicicleta. manual. Isso, apreensão manual. No caso de uma melhora com o bastão, não seria de repente interessante um passo à frente lá, colocar simplesmente 2 bastõezinhos de menor para ele segurar na mão? Será que isso teria algum tipo de ajuste? Não apoiar o bastão, simplesmente segurar os bastões. Me ocorreu isso. Na água, tu diz, não? Na água, tu diz? Não estou falando desse senhor, estou falando do Parkinson em geral. A partir do momento que eles tiverem algum tipo de melhora com os bastões, né, e estiverem se sentindo mais seguros, tirar os bastões e dar 2 bastõezinhos pequenos só para ele segurar, tentar fazer a caminhada um pouco mais natural sem o bastão, não sei, porque ele teria esses acessórios na mão, né? Não sei se teria algum tipo de, enfim, de resultado positivo. Talvez. Eu acho que como reabilitação, sim, né? A gente usa bastante coisa, assim, durante a reabilitação, mas também cuidando para também ficar funcional para membro superior, né? Se ele ficou o tempo inteiro ali segurando os bastõezinhos, até por... Mas, sim, interessante. Isso seria legal de ver agudo mesmo, né? Nisso que a gente quer fazer. Daqui a pouco bota uma condição desse jeito, né? Com menor massa ali, que tem que oscilar. Ele não se apoia nesse caso, né? Usaria um bastão pequeno, mais pela preensão, né? Como poderia ser uma bolinha, talvez, segurando, alguma coisa assim. Quando o Léo começou a pergunta, eu pensei nisso na água, porque na água a gente observou que tem alguns alunos que mantêm o tremor. Foi uma coisa diferente do que a gente viu em outros exercícios, né? Não foi todos, né, Marcela, mas em algum caso lá a gente pegou lá uns vídeos que era uma coisa legal de ver, assim. Claro que não é tão positivo, né, mas ele estava lá, o tremor continuava no meio do exercício, que para mim era alguma coisa muito diferente, talvez até para o pessoal ali da neuro não seja tanto, né.
Mas aí vem essa questão, se daqui a pouco eles tivessem, como a gente uma vez fez, Léo, muito tempo atrás, de usar a esponja para fazer eles segurarem a corrida, para obrigar eles a não se apoiar, né? Faz ele segurar e aí faz a apreensão manual. Daqui a pouco desaparece esse tremor e talvez os gestos fiquem, porque eles ficavam parados com tremor, né? A gente viu, não para aí. A Marcela viu mais, mas eu vi no vídeo, né, desse. Então, daqui a pouco poderia. Mas aí tu foi para o outro lado, tu disse que mesmo a terrestre, né? Terrestre eu também acho que seria legal da gente ver, até como forma de testar, claro, aí o pessoal da Neuro vai entender melhor, mas como formas de controle dessa questão. Essa tua sugestão é bem legal, porque testa esses mecanismos ligados a controle. Nesse caso, a ajuda não é de apoio, mas é da apreensão. Aí tu isola esses efeitos e a gente poderia ver o que muda na marcha só com esse efeito ou adicional ainda se apoiando no solo. É bem legal. Sim, seria avaliar a pressão manual em cadeia aberta e cadeia fechada, por exemplo. Isso, exatamente, que aí tu testa o efeito separado das coisas, assim, alguma coisa nesse sentido, né? Isso é legal, Léo, uma ideia bem jóia. Viu, Marcelo? Te falei, a gente tem que falar com mais gente inteligente, a gente sempre tira as ideias. A outra coisa que eu achei era só de pegar no chinelo. Eu lembrei que o Henrique, quando toma as batidas dele lá da Amazônia, ele não consegue mais segurar no chinelo, né? Parece que tem esses efeitos aí estranhos que me fez lembrar. Queria deixar o registro. Eu não sei por que ele está dizendo que não. Sempre me conta essas coisas. Ah, tá. Gente, que mais? Tem mais? Querem falar mais alguma coisa aí? Deixa eu ver aqui. Enquanto vocês vão pensando, o microfone está aberto. Eu vou abrindo aqui. Nós já estamos no final da aula, gente. Eu vou mostrar para vocês, acho que o caso aqui é uma coisa rápida esse estudo foi do ICC, insuficiência cardíaca. Aqui aparece a questão ligada à ventilação dos pacientes com a insuficiência cardíaca, né? Então, a eficiência ventilatória como limitante do exercício, tá? E a caminhada deles era mais baixa em função disso. Um outro motivo para reduzir a velocidade, aí diferente do Parkinson e tal. E a gente testou isso também, colocamos eles em velocidades maiores nos ICCs e o custo diminuiu. Aqui não ficou tão bonito uma U, ficou meio estranha a curva, mas confirmou aquilo lá. Eles foram mais econômicos na velocidade mais alta, mesmo sabendo que não. E aí a nossa indicação é essa. Aí a mensagem que a gente dá, nessa serve até para as outras, é que o que a gente sugeriu nesse estudo, foi publicado na Medicine Science, 2013, foi o seguinte, que treinos que melhorem a eficiência ventilatória possivelmente farão com que eles caminhem mais rápido, né? Então, entendendo isso como uma limitante, se tu melhorar a origem do problema, tu pode melhorar aí o resultado funcional, né? Que é a velocidade, a VAS, né, deles melhorada, né? Então, isso dá para transladar para vários outros, né? A gente tem a hipótese, por exemplo, da força no envelhecimento. A gente sabe que a velocidade de marcha se reduz entre vários motivos. Tem a questão de equilíbrio e tem a questão de força mesmo, de membro inferior, que é algo que a gente sabe que diminui, né? Então, a gente julga que se melhorar essa força, talvez essa redução da velocidade não seja tão grande. Algo para ser testado, mas tem lógica, né? Assim, é um forte candidato, né, relacionado. Esse é o estudo aqui estava Schuch submetido, mas eu tenho que atualizar, é Balbinot 2020, tá? É o estudo com os adultos com acidente vascular encefálico isquêmico, né? Os AVCs, de modo geral, onde a gente vê muita diferença, né, de custo, né? E alguns fatores aqui importantes, né, do trabalho interno, né, lado afetado e não afetado, né? Então, prejudicando de modo parecido, gerando mais trabalho externo e mais trabalho interno, né? Ligado ao custo direto. Mas a gente viu também particularidades, assim, maior trabalho interno de membros inferiores, assim, a gente conseguiu medir também. Acho que no próximo está um pouquinho maior. Aqui o trabalho interno forward, né, por exemplo, ou seja, o ato de jogar a perna frente para trás, né, a quantidade de energia mecânica envolvida com isso,
era prejudicada, em algumas fases mais do lado afetado, né? Em outros não tanto, e o trabalho interno vertical também aumentado, da perna, ó, vejam, e da coxa maior, que está ligado àquele movimento, né, antálgico, né, aquele giro que se tem, que muitas vezes é devido a uma disfunção, a perda da função de tibial anterior, etc., e tem que compensar fazendo esse movimento lateralizado. E isso se traduz em energia maior, né, nessas energias rotacionais e vertical forward maior. Mas vejam que a gente pode isolar. A forward não é tão importante, aqui para coxa, perna, aparece mais ali, né, já o do pé aparece mais a forward, né? Então, tudo isso a gente consegue analisar com essa estratégia dos trabalhos internos, né? São poucos estudos que a gente tem nesse detalhamento, por isso que eu achei interessante mostrar para vocês. Aqui os amputados, que eu já tinha mostrado. E deu. Depois aqui, gente, esses slides estão à disposição, só para vocês saberem que aqui tem alguns detalhes de como aplicar aquelas cargas de treinamento, aqueles testes de velocidade no treinamento de caminhada, que a gente faz no dia a dia da caminhada nórdica. Então, assim, ó, super aplicado, super... E aqui tem algumas cargas que a gente faz. Aqui estão os símbolos, os asteriscos, eles indicam aquelas intensidades, né? Aquela máxima, intermediária, e os amarelos ali indicam percentuais de distância do teste de 6 minutos, né? Em alguma exemplo de distribuição de cargas aí que a gente fez ao longo dos anos, né? Tem algum detalhezinho aqui, explicação do que é cada asterisco, só para... Mas eu não vou explicar aqui, é mais para vocês saberem que tem à disposição isso aí, tá tudo para a gente pensar e usar aí, quem tiver interesse, né? Ó, o índice de reabilitação, mais detalhes, e é isso. Depois tem a parte que a gente já falou aqui de determinantes de marcha e tal. É isso aí, pessoal. Encerramos a aula por aqui. Passamos bastante, geralmente acabamos às 11 dessa vez. Foi longe. É um pouco mais aplicado também, aí tem mais coisa real para a gente falar, assim, mais do que de base, né? Real do dia a dia, de treino, coisa. Mas vejam só que para cada coisa que a gente fala, tem outras 2 perguntas que estão em aberto aí para a gente descobrir, né? Tem muita coisa para se ver, é um campo interessante, mas é uma ferramenta interessante. Usar essa fisiomecânica, eu digo que é voltar para ombros bem fortes, assim, da área de locomoção, para ir para a área aplicada em bases boas, né? São relacionadas a coisas centrais, assim, de locomoção, inclusive com impacto evolutivo e tal, que eu acho bem interessante. Feito, Carreto, então.